Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Edna Maia, eu sou historiadora e hoje eu vim aqui fazer o comentário muito aguardado sobre o filme que nós assistimos no nosso primeiro Cine Quarentena. Eu espero que inclusive a gente não tenha outra quarentena, viu gente? Então o primeiro filme do nosso Cine Quarentena chamado 1917. Tá aqui o cartaz do filme, né, com o nosso cabo Scofield aqui em pé. E nesse comentário que eu vou fazer, nesse vídeo, eu organizei em 3 momentos, né? No primeiro momento, uma sinopse, a apresentação a respeito do filme. No segundo momento, o contexto histórico, que afinal de contas, né, todo mundo fica na expectativa de entender o contexto histórico no qual o filme é ambientado. E no terceiro momento, algumas impressões e algumas curiosidades. E eu quero começar com uma frase que eu sempre utilizo nas minhas aulas sobre a Primeira Guerra Mundial, porque eu acho que ela traduz o sentimento de quem viveu uma guerra, e eu acho que ela vai casar também muito bem com o que nós tivemos no filme. Essa frase ela foi dita pelo general William Sherman. Eu vou pegar aqui meu caderninho, um bloquinho de anotações, está aqui, para que eu não fale, né? Não faça a citação de maneira errada. E o general William Sherman, ele disse assim, que somente aqueles que nunca deram um tiro, nem ouviram os gritos e os gemidos dos feridos, é que clamam por sangue, vingança e mais desolação. A guerra é o inferno. E essa frase, a guerra é o inferno, a gente vai enxergar em pequenos detalhes do filme, gente. A direção de fotografia, ela é maravilhosa, o figurino é perfeito, o ambiente, você de fato mergulha no universo dos dois cabos, né, Blake e Scofield. E esses detalhes desse inferno que a gente vê na cena da moça, do momento em que ele chega daquela moça francesa e que ela tá criando um bebê que não é dela, né? Que ela sequer sabe o nome, e o bebê ele tá em uma gaveta de uma cômoda. São as várias cenas em que nós vemos os corpos, né? Pilhas de corpos. A cena do rio, por exemplo, em que o Scofield, ele vai nadando, ele vai tateando, e em determinado são corpos que estão ali. Cenas em que ele cai num buraco, alguma coisa, e quando você vê ele está escalando, que você vê tem uma mão. Então o detalhe do inferno, da morte, né, do sofrimento que é uma guerra, é muito bem construído nesse filme. O que eu quero dizer é que é um filme simples. A história é uma história simples, ela quebra um pouco aquilo que a gente está acostumado, sobretudo nas produções hollywoodianas, né? Que de uma guerra em que ela aparece sempre maximizada, potencializada, tudo é grande, tudo é uma parafernália, os tiros, os efeitos especiais acabam chamando muito mais atenção do que a história que está sendo contada. E 1917 quebra isso. É um filme em que você presta atenção naqueles dois jovens, naquela história que está sendo contada. A história conta, o restante são os detalhes que vão construindo e vão dando a grandiosidade do filme. Eu amei o filme. Eu achei o filme maravilhoso, talvez um dos melhores filmes que eu já tenha assistido sobre, não apenas a Primeira Guerra Mundial, mas sobre guerras de maneira geral. Bom, e aí nesse roteiro que eu fiz, é importante que a gente dê os créditos, né? 1917 foi um filme do ano passado, foi lançado em 2019. A direção é do Sam Mendes, e aí eu já quero dizer para vocês que o Sam Mendes, o roteiro, a história é contada a partir das memórias do avô dele, que participou da Primeira Guerra Mundial. A direção de fotografia, o diretor de fotografia, o Roger Deakins, que já tinha sido premiado anteriormente pelo Blade Runner, é um diretor de fotografia brilhante. Que trabalho primoroso, gente. Que trabalho maravilhoso. É realmente incrível, né? A história, ela é uma história de dois cabos ingleses, né? O cabo Scofield, vivido pelo ator George Mackay, e o cabo Blake, que é vivido pelo ator Jim Charles Chapman. E esses dois cabos, eles recebem uma missão. A missão deles é de transmitir uma informação que poderia salvar a vida ali de aproximadamente 1.600 soldados. Entre eles, inclusive, o irmão mais velho do cabo Blake. Então a história é bem simples. A missão é dada uma missão
para esses dois soldados de transmitirem essa mensagem, né? Só que não é tão simples, porque para transmitir essa mensagem, eles precisavam avançar pela chamada Terra de Ninguém, que nada mais era, né, a Terra de Ninguém, do que aquela região entre trincheiras, ou seja, gente no meio do fogo cruzado. Então não era uma missão simples, não era só atravessar. O filme dura um dia, a história ela se passa em um dia, eles têm pouquíssimo tempo para transmitir aquela mensagem, só que eles precisam passar para o território inimigo, pela Terra de Ninguém, que é justamente como os ingleses que deram esse termo Terra de Ninguém para essa região entre trincheiras. E o filme, ele é baseado, como eu disse para vocês, o pano de fundo do filme, ele é verídico. Os dois cabos não. Os cabos Blake e Schofield, eles são fictícios. Mas a história que está sendo contada, ela é baseada em fatos reais. Inclusive o filme, gente, ele custou 100 milhões de dólares. E boa parte desse investimento também veio do rigor historiográfico. Eles contrataram uma equipe de historiadores para dar ao filme o máximo de rigor historiográfico possível. E para ter esse rigor historiográfico, há que se investir muito também no figurino, no cenário, né? Tem algumas curiosidades que eu vou contar aqui no final para vocês. Por exemplo, eles tiveram que cavar 760 metros de trincheiras. Então isso também dá ao filme esse tom próximo, esse tom mais real. Isso é muito importante. O filme, ele é baseado, o contexto histórico do filme é baseado numa operação que existiu de verdade, que foi a Operação Alberich. É uma operação do exército alemão, né? Operação militar da Alemanha, ocorrida entre os dias 9 de fevereiro de 1917, 9 de fevereiro de 1917, até o dia 20 de março de 1917 também. Acredita-se que essa operação ela tenha mobilizado aproximadamente 125 mil civis, utilizando aquela tática da terra arrasada, ou seja, os alemães sabiam que as tropas inimigas, né, as tropas dos ingleses chegariam até aquela região. Então eles foram destruindo tudo o que era possível para que os inimigos, quando chegassem, fatalmente eles chegariam, não encontrassem meios, condições favoráveis para a sua sobrevivência. Então eles utilizaram essa tática da terra arrasada, que a gente já conhece, velha amiga nossa, Napoleão Bonaparte que o diga, né? Todo mundo que conhece a história de Napoleão Bonaparte, a história francesa da invasão da Rússia. Então nesse período que vai de 9 de fevereiro até o dia 20 de março de 1917, os alemães eles retiraram de maneira estratégica as suas tropas que estavam na região do norte da França e deslocaram então a chamada linha de Hindenburg, que era uma região menor, mas muito melhor equipada. Então ela perdia extensão, era uma região menor, mas que tinha bunker, metralhadora, super bem equipada, oferecendo condições melhores para os soldados, né? Então é nesse ambiente que o filme ele está sendo narrado, nesse momento que as tropas da Alemanha estão fazendo uma retirada estratégica. E aí não quero dar spoiler do filme, muito embora eu esteja fazendo um vídeo para quem assistiu, mas quem assistiu entende agora a cena em que eles chegam até as linhas tomadas pelos alemães, né? Tem a cena do rato, e por que a gente consegue identificar que há uma estrutura, as condições estruturais das trincheiras alemães visivelmente eram melhores do que as condições apresentadas, né, pelos ingleses. Então é justamente nesse momento dessa Operação Alberich que o filme está sendo ambientado. Então uma coisa que me chamou muito a atenção é que o tempo inteiro, se vocês estiverem parados para observar, os alemães são tratados como hunos pelos ingleses, né? Porque os hunos... E aí é preciso que a gente fale que durante a Primeira Guerra Mundial houve todo um processo que a gente chama de germanofobia, uma verdadeira aversão, um discurso de ódio contra os alemães. E fazia parte desse discurso de ódio chamá-los de hunos. Mas de onde veio essa expressão? Ela nasce por parte durante a Primeira Guerra Mundial, porque a Alemanha ela invade a Bélgica e ela invade a França. E milhares de civis, tanto belgas, é bom a gente lembrar que a Bélgica era zona neutra, então milhares de belgas e de franceses foram mortos, foram executados
sob a acusação de que eles eram franco-atiradores. Então isso ajudou a construir uma narrativa dos alemães como violentos, como bárbaros, né? Como verdadeiros, como pessoas que eram cruéis. Então, a partir desse episódio do massacre de belgas e de franceses, é que se cunhou a expressão de hunos. Os alemães, então, eles seriam hunos, eles seriam bárbaros. O figurino assinado pela Jacqueline Durand nos dá também, nos coloca, nos faz mergulhar na guerra, no ambiente da guerra, né, de 1917, da Primeira Guerra Mundial. E tem uma outra coisa que o filme, gente, me chamou bastante a minha atenção, que é a utilização de plano sequência. Então a gente vê que são aqueles planos longos, né, sem cortes, embora em alguns momentos a gente tenha ali um black, que a gente sabe que um corte deve ter sido feito, né, ou seja, em alguns momentos nós temos de fato plano sequência, em outros momentos a gente tem um falso plano sequência, mas a verdade é que o filme nos dá sempre uma noção de continuidade. E a câmera, ela tá muito de perto. Ela acompanha. Ela é como se os nossos olhos estivessem, como se a gente estivesse junto com os cabos, Scofield e Blake. Em alguns momentos ela gira, ela pega a emoção de frente, ela acompanha junto às trincheiras. Então isso faz com que a gente se aproxime muito mais daqueles personagens, a gente mergulhe naquela história. E é uma história simples, mas muito bem contada. É uma história que nos dá algo da dimensão humana daquelas pessoas, daqueles dois jovens. Eles são muito jovens. Então, e eles estão ali num dilema, né? O que vale mais, a sua própria vida ou a missão que você tem que vai salvar outras vidas? Né? Como é que eles abraçam isso em um contexto de medo, de saudade da família, de você não saber se você vai estar vivo no dia seguinte? Quer dizer, é sua vida única, exclusiva, e todas as vidas importam. A gente precisa falar a respeito disso, porque nós estamos em quarentena, inclusive. E a gente está vendo a Itália ter que utilizar a escolha de Sofia, né? Quem é que a gente vai salvar agora? Porque estão morrendo centenas, 500, 600, 700 pessoas por dia. Todas as vidas importam. Eu preciso aproveitar esse momento do Vida para falar a respeito disso, né? A gente está entre a cruz e a caldeirinha. Os soldados estavam ali naquele dilema. Então, num determinado momento, o filme, ele conta uma história que é maior do que aqueles dois indivíduos, né? Que é maior do que o cabo, que é algo do esforço que é empreendido para salvar aquelas outras vidas, para salvar aqueles outros soldados, né? Que tem mãe, que tem pai, que tem esposa, que tem filho, que são pessoas. Então o filme, ele nos conduz dessa forma. Tem uma cena que me chamou muito a atenção, que é a cena em que o Cabo Scofield, ele encontra com aquela moça francesa, e ela está cuidando de um bebê que não é dela, e esse bebê ele está na gaveta de um armário. E é uma cena que a gente dá em meio àquela guerra, em meio àquele sofrimento, que a gente percebe nos mínimos detalhes, né? Nos corpos empilhados na própria trincheira, em cenas em que eles estão caminhando, e aí quando você olha para o lado tem um rato saindo de uma pessoa, tem um outro corpo, é uma mão, uma montanha, e naquela montanha você percebe o detalhe da mão, sabe? A morte é muito presente. A morte é muito presente no filme, gente. Essa relação entre vida e morte, o tempo inteiro, vida e morte caminhando lado a lado. E a cena da moça, nos poucos momentos em que você tem uma tensão, a tensão ela tá ali, mas você dá uma relaxada, tem aquele bebê, né? Tem o leite que é dado para o bebê, tem a maneira como eles encontram para se comunicar. Então, o filme, ele consegue dar, ao mesmo tempo que ele nos permite, de maneira muito brilhante, elogiosa, um pano de fundo de um contexto histórico, real, verdadeiro, embora, volte a falar, os dois personagens, eles sejam fictícios, o filme consegue nos dar a dimensão histórica e, ao mesmo tempo, a dimensão humana daqueles dois indivíduos. Então é isso que eu tenho para comentar, gente. Espero que vocês tenham gostado. E agora, fiquem no aguardo, que ainda, logo, logo, a gente sai com o nosso segundo filme do Cine Quarentena. Beijo enorme para vocês. Por favor, fiquem em casa. Beijo, gente.